Juan Perón decidiu que o corpo de Evita deveria ser preservado para que o povo da Argentina pudesse vê-la para sempre. Ele chamou o Dr. Ara, um brilhante anatomista, para mumificar Evita. Mas a técnica de Ara permaneceu um segredo durante todos estes anos. Para descobrir como ele fez isso, eu tive que ir até o norte da Argentina, na cidade de Córdoba, onde mora o Dr. Pedro Olivares, o último elo vivo com a mumificação de Evita. Ele foi aluno de Ara e não apenas sabe como Evita foi mumificada, como também preparou o corpo de uma criança recém-nascida exatamente da mesma maneira. Obrigado. Essa é a criança? Sim, essa é a criança. Essa é a famosa criança. A criança morreu há mais de 20 anos e o Dr. Olivares explicou que ela foi mumificada exatamente da mesma maneira que Evita. Dr. Olivares, por favor, qual é o segredo? Muito bem, muito bem. Desde já, a técnica tem suas peculiaridades. Ele explicou que existem várias etapas, mas o verdadeiro segredo é que toda a água é retirada do corpo e substituída por cera. Demorou um ano, mas no final, cada célula do corpo contém cera. Olivares me disse que o Dr. Ara usou este método para preparar a múmia de Evita. Hoje em dia, você ainda pode ver o trabalho do Dr. Ara no Museu de Anatomia da Escola de Medicina de Córdoba. Ara e seus alunos criaram espécimes que deixaram Córdoba na linha de frente da anatomia. Mas a criação que ligaria para sempre o Dr. Ara com a mumificação de Evita foi a cabeça de um senhor. Há 70 anos, este homem vendia jornais na frente da escola de medicina. E quando ele morreu, como não tinha família, o Dr. Ara pegou o corpo e o preparou com sua técnica impressionante. Demorou um ano, mas agora parece que ele vai abrir os olhos e começar a falar. Então, quando Juan Perón quis preservar Evita para sempre, o Dr. Ara foi chamado. Durante meses, Ara trabalhou em segredo no corpo de Evita Perón, no Ministério do Trabalho, o prédio da CGT, Confederação Geral do Trabalho, criando um dos exemplares mais impressionantes já vistos da mumificação. 3 anos após a morte dela, Juan Perón foi derrubado num golpe militar e mandado para o exílio, deixando a múmia de Evita para trás. Quando o novo governo descobriu a múmia no prédio da CGT, ela estava tão bem conservada que eles pensaram que poderia ser um manequim de cera. E uma comissão médica foi reunida para determinar se aquela coisa era Evita. Eles cortaram sua orelha esquerda e a ponta do dedo para verificar as impressões digitais. Pense bem, não é preciso cortar a ponta de um dedo para colher a digital. Era como se alguém quisesse uma relíquia de Santa Evita. Finalmente, tiraram raio-x do corpo. Convencidos de que aquele era realmente o corpo extraordinariamente preservado de Evita, surgiu a pergunta: o que fazer com ele? O novo governo, temendo que a múmia de Evita pudesse se tornar um ícone político, decidiu se livrar dela. Porém, o poder da múmia de Evita era tão grande que ninguém ousou destruí-la. Na verdade, um dos generais que vigiavam a múmia de Evita ficou louco e foi condenado por realizar atos anticristãos no corpo. Por fim, seu corpo foi secretamente embarcado para a Itália. Com a ajuda do Vaticano, Evita recebeu uma identidade fictícia de uma viúva italiana e foi enterrada numa cova marcada Maria Maggi, lote 86, no cemitério Musocco, em Milão. Mas a roda política acabou virando de novo e o corpo de Evita foi exumado.
10 anos depois de ser enterrada, ela ainda estava conservada com tanta perfeição que os coveiros saíram correndo e gritando: "É um milagre, um milagre!" Quando Perón morreu em 1974, o corpo de Evita ficou exposto ao lado do corpo do marido. Em seu caixão com tampa de vidro, o corpo de Evita Perón parecia exatamente como antes, quando milhares o viram pela primeira vez 2 décadas antes. Evita, a melhor múmia conservada do mundo, foi enterrada com sua família na cripta Duarte, no cemitério Recoleta, em Buenos Aires, onde ela descansa atualmente. A múmia de Evita prova como é forte o que as pessoas podem sentir sobre um corpo mumificado. Mas as múmias não são geralmente tão glamourosas. Há 200 anos foi criada uma múmia tão horrenda que ela insultou a sociedade francesa. Estamos num dos meus museus favoritos do mundo. Fica nos arredores de Paris, na École Vétérinaire, uma das mais antigas escolas veterinárias. Dificilmente alguém vem aqui, mas tem muita coisa boa. Quer comparar os esqueletos das aves ou examinar o de um carneiro? Está tudo aqui. Precisa de um mostruário de dentes? Aqui está. Agora quero mostrar a razão pela qual trouxe vocês aqui, mas tenho que avisá-los. O museu se chama Museu Fragonard, em homenagem a quem preparou o que vou mostrar. A maioria das pessoas acha assustadora. Isto não é um modelo. É um ser humano que viveu na época da Revolução Francesa, e Fragonard o preparou desta maneira. Observem o braço. Você pode ver os tendões e os ligamentos. Isso é o que nos sustenta. Pense no que ele teve que fazer para preparar isso. Primeiro, ele teve que retirar toda a pele. Depois, dissecar os músculos, mas tendo cuidado de não danificá-los. Depois, nos vasos capilares, para que pudéssemos ver artérias e veias, ele injetou nos pequeninos vasos uma cera bastante fina. Na exibição mais espetacular de Fragonard, ele foi um pouco longe demais. Os diretores do museu o declararam insano e o despediram. Posez-le lá. Sabe, vários boatos cercam a figura de Fragonard. Seu primo era um artista famoso e tinha muitas modelos bonitas ao redor dele. Uma delas era a namorada de Fragonard, que morreu engasgada pouco antes dos dois se casarem. Dizem que Fragonard a conservou como uma de suas peças à amostra para que ele pudesse tê-la para sempre. Dizem ainda que ela era a pessoa montada no cavalo. Não é verdade. Qualquer um com um pouco de conhecimento em anatomia pode dizer que essa pessoa é um jovem de uns 10 anos de idade. Mesmo assim, Fragonard era visto com suspeita pelo que estava fazendo com corpos humanos e foi despedido. Fragonard usava óleos de vidro em suas preparações anatômicas e as montava em ação. Ele maculou a linha divisória entre vivos e mortos. E a maioria das pessoas não se sente à vontade com isso. Com as múmias. Mas se você vier comigo a um apartamento em Greenwich Village, do meu amigo Barton Banish, vou lhe mostrar alguém que fica literalmente em casa com múmias. Oi, Bob. Oi, Barton. Como é que vai? Tudo bem? O estúdio de Barton parece um museu de história natural do século XIX, mas eu quero mostrar a vocês a arte que Barton faz com restos cremados. James e Noel, certo? Isso. Podemos virar? Claro, claro. Certo, então vamos virar. Para 2 amantes, James e Noel, Barton criou uma ampulheta, onde suas cinzas são constantemente misturadas. A maior polêmica de todos os tempos sobre mumificação começou quando o Dr. Gunther von Hagens inventou uma técnica para preservar órgãos humanos a serem usados em aulas de anatomia. A parte do corpo é imersa em acetona resfriada e a água é removida de todas as células. Depois, um plástico líquido é injetado no órgão e, quando ele endurece, está pronto para a sala de aula. Isto é um coração humano de verdade. Não é um modelo. Ele já chegou a bater no peito de alguém.
Dá para ver esta parte branca bem aqui? Isso é gordura. Foi muito hambúrguer e batata frita. Por isso ele precisou de uma ponte de safena. O coração é conservado através de um processo impressionante chamado plastinação. Agora, os estudantes de medicina não precisam usar um modelo de plástico. Podem segurar um coração de verdade em suas mãos.